Estão vendo aí? Sim. Ok. Então, hoje nós vamos falar sobre o poder das metas. Veja que não é uma meta, são vários tipos de metas e nós vamos falar sobre isso. Nós estamos falando sobre a questão de indústria do bem-estar. Nós trabalhamos na indústria do bem-estar. E como trabalhamos numa indústria do bem-estar, é importante a gente tirar satisfação, porque o bem-estar é você estar bem, é você estar satisfeito. E nada mais se conecta do que justamente no sentido de você ter uma meta. Porque você está bem, o que é bem-estar? É estar bem. Você está bem? Como é que você sabe que se você está bem ou se você não está bem? Se você não tem definido aquilo que é bom, aquilo que é um estado que você possa considerar como algo bom. Então, eu coloquei aqui, essa é uma campeã de salto em altura. Ela é uma russa, tem aquele nome que vocês sabem, né? Aquele cheio de consoantes, né? Então, ela é uma campeã olímpica russa. Mas eu tenho alguns detalhes aqui que eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem. Vocês acreditam, eu queria que vocês colocassem no chat. Ela é uma campeã que ela treina pelo menos 6 horas por dia, ela saltando, fazendo todo o treinamento. Vocês acreditam que se tirasse essa barra que está embaixo, ela conseguiria chegar nessa mesma altura? O que vocês acham? Coloquem aí no chat. Não. Hã? Não, né? Não. Mas ela treina todo dia, a barra é um detalhe, né? Se tirar a barra, e você sabe que isso foi testado? Ela tentou realmente chegar no nível dela sem a barra, ela foi desafiada para isso. E ela disse, não, vamos tentar. E foi tentado algumas vezes e ela não chegou a alcançar o mesmo nível que ela consegue com a barra. Então, isso daí é a primeira coisa que eu gostaria de destacar. A segunda coisa que eu gostaria de destacar é que cada movimento dela, que cada gesto dela é meticulosamente planejado. Cada movimento, cada detalhe faz muita diferença. E eu queria que vocês vissem um detalhe. Tem um detalhe que eu queria ver se algum de vocês conseguiam ver um detalhe no gesto dela, no corpo dela, que poderia chamar a atenção de vocês. Lembre que eu falei que todos os detalhes fazem a diferença. Alguém poderia dizer? Ou pensar, ou sei lá. Arrisca. Seria a mão dela dando sinal positivo? Seria exatamente isso. Exatamente isso. A mão dela com um sinal positivo. Detalhe, né? Que muitos passou despercebido. Quem viu a cena e passou tão rápido que poucas pessoas viram. Nós conseguimos ver porque foi fotografado. Então, cada gesto, cada detalhe faz muita diferença. E aqui, então, a gente muitas vezes fala assim, não, mas isso não faz tanta diferença na nossa vida. Às vezes, uma palavra mal colocada, às vezes, uma reclamação que nós fazemos, um gesto, enfim, todos os detalhes fazem diferença. E quanto maior for o nosso nível de profissionalismo, mais os detalhes vão fazer a diferença. Vejam que muitas pessoas dizem, eu não estou me sentindo bem. Mas o que precisa acontecer hoje para você se sentir bem? Qual é a meta? Qual é o objetivo? Se nós trabalhamos durante o dia sem a barra, nós vamos fazer igual ela. Vamos tentar fazer o salto e não vamos conseguir chegar na melhor das performances. Então, qual é essa barra? É sobre isso que nós vamos falar.
como estabelecer essa barra. Porque se essa barra for muito baixa, ela não estimula. E se essa barra for muito alta, ela desestimula. Então, é uma sabedoria de você saber o quanto você vai colocar de barra. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, eu preciso fazer exercício. Então, no primeiro dia já quer correr 1 hora, já quer fazer todos os exercícios, já quer chegar no objetivo, enfim. Você precisa estabelecer uma meta que você possa passar da meta. A pessoa fala, eu atingi a meta. Quando você atinge a meta, o nosso sentimento, a nossa mentalidade é, bom, era a minha meta, eu atingi a meta. Portanto, não fiz mais nada do que minha obrigação. Nós, quando estabelecemos a meta, nós temos que superar a meta. Portanto, colocar uma meta que não é superável já é a primeira condição que nós estamos dando para não chegarmos no nosso nível de bem-estar. Então, o que nós estamos falando aqui? É o que eu tenho estudado ultimamente, depois que eu comecei a trabalhar com a doTERRA, eu tenho estudado sobre mentalidade do bem-estar. Nós criamos dificuldades para o nosso bem-estar. Nós somos os maiores culpados do nosso bem-estar. Nós colocamos condições, às vezes, muito elevadas. Bom, primeira coisa que nós gostaríamos de colocar sobre o que eu chamo de mini-metas. Tá? Nós temos uma meta e nós dividimos a meta em pequenas metas, em mini-metas. Um exemplo que eu gosto de dar é o exemplo de uma viagem onde não tem muita mudança na paisagem, não tem cidades intermediárias, não tem nenhum ponto de referência, só tem o ponto de saída e o ponto de chegada. Essa viagem vai render ou vai parecer que ela nunca chega? Um lugar assim parecido com isso é Mato Grosso, né? Quando você vai fazer viagem lá para o Mato Grosso, você viaja 200, 300 quilômetros sem chegar numa cidade nenhuma. E a viagem parece que não rende. Agora, quando tem uma viagem que você chega numa parada, que você vai lá parar para tomar um caldo de cana, vai descansar, você já passou daquele objetivo, agora você já vai chegar na próxima cidade, aquela viagem vai render muito mais. E vocês sabem o seguinte, que foi feito um estudo científico pela Universidade de Oxford sobre o poder das metas intermediárias ou mini-metas. Pegaram um campo de trigo e colocaram um grupo de pessoas para colher num campo de trigo que era marcado de 4 em 4 metros, tinha uma bandeira de marcação. E num outro campo de trigo, igual, só que não tinha marcação de 4 em 4 metros. Aquele grupo que colheu onde tinha a marcação de 4 em 4 metros, conseguiu colher mais rápido. Mas aí ficava a dúvida, será que era um grupo mais preparado, com mais talento, com mais habilidade? Ok, descansaram, trocaram de lugar. Os grupos foram trocados. E, novamente, o grupo que trabalhou no campo de trigo marcado de 4 em 4 metros conseguiu colher mais rápido. Então, saber estabelecer as metas intermediárias é tão ou mais importante do que a meta geral. E aí, vamos agora colocar mais um exemplo para ver se fica mais claro. Ok? Olha aqui. Nós temos aqui as metas que nós vamos trabalhando com elas. Uma meta, para ser considerada uma boa meta, ela tem que ter essas características. Uma meta, para ser considerada uma boa meta, ela precisa ter essas características.
ela precisa ser uma meta relevante, ela tem que ter um significado muito forte para nós. Essa meta ela precisa ser específica, e nós vamos falar depois o que é considerado uma meta específica. Essa meta ela precisa ser mensurável, essa meta ela precisa ser alcançável, e essa meta precisa ter um tempo, quando que ela vai se concretizar. E por último, precisa haver um comprometimento, um compromisso com essa meta. Então, essa meta que nós estamos falando até agora é a chamada, o que a gente pode chamar ela de meta de resultado. Então, nós temos uma meta de resultado. Qual seria uma meta de resultado? Tantos cadastros por mês. A minha meta de resultado é fazer 10 cadastros por mês. A gente pode considerar isso como uma meta de resultado. Uma meta de resultado, eu quero vender tanto. É uma meta de resultado. Essa meta de resultado, conforme nós já falamos, ela precisa ser dividida em mini metas ou metas intermediárias. E para ser considerada uma boa meta, ela precisa ter essas características, essas 6 características. Tá claro até aqui? Porque eu vou colocar mais um ingrediente. Senão, tá claro? Tem alguma pergunta, algum comentário? Ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Tudo certo, Dácio. Aqui tudo certo. Então tá bom. Bom, mas a meta de resultado, ela precisa ter uma meta anterior, o que a gente pode chamar de meta de cultivo. Eu coloquei, então, a atleta. A atleta tem a meta dela. Mas antes, se ela não tiver uma boa alimentação, se ela não tiver uma boa noite de sono, se ela não se preparar, o que eu chamo de meta de cultivo, ela não chama de meta de resultado. Então, a gente poderia dizer que a meta de resultado é consequência de uma meta de cultivo. Então, eu tenho como meta fazer X cadastros no mês, mas quais vão ser as minhas metas de cultivo ou meta de trabalho? Quais são as atividades geradoras de resultado? Quais são as minhas atividades que eu cultivo para chegar? Eu preciso, para eu fazer 10 cadastros, eu preciso fazer o quê? Como é que eu vou cultivar isso? Eu quero. E eu vou trabalhar e tal, eu vou fazer, eu preciso ter metas de cultivo, que a gente pode chamar também de metas, atividades geradoras de resultado. Quer dizer, quais são as minhas atividades que vão nutrir ou cultivar a minha meta? Tá claro essa parte das 2 etapas? Eu queria ouvir algum comentário, porque é baseado nos comentários que a gente vai entender o que a gente passou até agora. Perfeito, Dácio. A gente está na anotação, todo mundo aqui, eu acredito que frenético. Eu já estou digitando, acredito que o pessoal está aí anotando tudo. São os pilares, né? Isso tudo que você está trazendo são os pilares que a gente precisa ter, né? Eu gostei muito aí dessa pesquisa, desse estudo aí. Porque se realmente a gente não tem algo que até nos motive na trajetória e na caminhada de uau, consegui, cheguei, agora é a próxima bandeira, né? Com certeza o cérebro desses coletores de milho estava trabalhando na dinâmica do incentivo, de que ultrapassaram mais uma conquista, né? Mais um desafio e chegaram e avançaram um pouco mais, enquanto que não ter esses ou obstáculos ou barras para serem transpassados e transponidos durante a trajetória, deixa a gente um pouco assim sem saber, será que eu caminhei? Quanto que eu já caminhei? Será que eu estou perto? Será que eu estou longe? E a trajetória, como você falou, fica mais cansativa, porque você não tem nenhum parâmetro observacional ao longo do percurso.
Porque enquanto você tem essas bandeiras que vão te sinalizando, são os seus checklists do que você está fazendo, que está dando resultado. Se você não tem isso, você simplesmente pega o carro, liga e vai. É o que você falou, é um ponto de início, um ponto de final e o trajeto. Que talvez, digamos nós, é o período mais gostoso da viagem. É a companhia com quem você viaja e o que você vê ao longo do caminho. É a melhor parte da viagem. Se a gente só focar no objetivo final, a gente não aproveita a trajetória. E a gente só aproveita a trajetória quando a gente tem esses pilares ao longo do caminho. Quando a gente tem algo que a gente mesmo estabeleceu, traçou e criou, e a gente chegou nele, e a gente já sabe qual é o próximo. É um combustível, uma forma de apreciar a viagem. Porque senão se torna enfadonho, cansativo, se torna pesado. E fazer do terra, independente se também você empreende em outra empresa, em outro estabelecimento, ou tem um comércio, algo que você também desenvolve em paralelo, estabelecer o seu próprio empreendedorismo diz muito de você conseguir ver diariamente. Porque você não tem um patrão para dizer assim no final do mês: uau, parabéns, você conseguiu, vou colar o seu quadro aqui, igual no McDonald's, de funcionário do mês. Não existe ele. O dono do McDonald's não está aqui para você, entende? Então, essa trajetória, o prazer da viagem, as companhias, e isso que a gente está fazendo aqui, a gente ligou o carro, gente. Olha, são 33 pessoas viajando juntas. Olha que viagem incrível. Nossa, continua, Darcy. Eu estou adorando. Estou filosofando e digitando aqui. E exatamente, a Josi até reforçou essa questão de que justamente quando nós estamos chegando perto da meta, a meta exerce uma atração. Quando você está chegando perto, você fica mais animado. Quando você chegando perto, você fica mais motivado. Inclusive, até voltando à questão, a mesma analogia da viagem, os acidentes normalmente acontecem próximo da chegada. Porque próximo da chegada, a tendência do motorista é aumentar a velocidade. Veja que incrível como existe um poder de atração da meta. Então, nós, em vez de termos uma meta de chegada, nós podemos ter metas intermediárias e aproveitar essa parte da nossa mentalidade para usufruir tudo isso. E o mais importante, que é o que a Josi falou, nós temos que aproveitar a viagem. Nós temos que aproveitar a viagem, senão a gente poderia simplesmente fazer nos abduzir, né? Sair de um lugar e chegar no outro, depois no outro, e não seguirmos a viagem. Ok? Alguém mais quer falar? Ok, então podemos continuar? Então tá bom. Vamos lá então. O que é uma meta? Eu acho que vocês entenderam a questão da meta da nutrição. Então, assim, dê alguns exemplos aqui. O que seria uma meta que ajuda a chegar na meta de resultado? Qual que seria a meta de cultivo que poderia, vamos chamar de resultado, para combinar uma coisa com outra? O que a meta de cultivo pode ajudar no fruto? Resultado, o fruto. Dá um exemplo aí. Vocês digitam. Agora eu não estava vendo o chat, agora eu estou vendo o chat. Alguém gostaria de digitar? Um exemplo de uma meta de cultivo. Nenhum? Digitem aí, pessoal. Posso falar ao invés de digitar? Pode falar. Eu não sou igual a Josi que digita, não. Eu ainda estou na fase do caderno. Mas eu estava imaginando, você falando, eu estava imaginando exatamente dividir o nosso mês como consultor em pequenas metas, né? E, por exemplo, coisas que são muito importantes. Você estabelecer contatos, sempre novos contatos. São pequenas metas, né? Fazer
contatos antigos, revisitar pessoas antigas, que a gente chama de consultoria. Para quê? Manter o consumo. Para você atingir a meta de ter um valor de OVs, você precisa, além de ter novos, manter os antigos. Então, você pode estabelecer pequenas metas, né? Falar com 10 pessoas da minha árvore que eu não falo há 1 mês, 2 meses. Então, coloca aquela meta. Adquirir 5 contatos, 10 contatos novos. Outra meta. Ana, um minutinho. Porque tem muita gente aqui que até realizou cadastros mês passado, mas são recém-chegados. E eu já estou anotando o que você está escrevendo. Você pode voltar do início para a galera tomar aí como ponto de partida e já começar a escrever. Porque quem ainda não conseguiu montar essas metas de cultivo aí na mente, na hora que o Darcy perguntou, já vai poder seguir aí a sua dica. Vamos lá. Claro. Sim, vamos lá. Pequenas metas que todo consultor, com o tempo, vai pegando. No primeiro mês é difícil, no segundo é difícil, viu, gente? Mas com o passar do tempo, a gente vai se organizando de uma maneira que isso depois anda redondinho. Então, assim, o que o Dácio falando, eu fui visualizando isso na minha cabeça, né, Dácio? Não sei nem se são metas, depois você dá um feedback pra gente. Mas eu pensei o seguinte, metas. Eu quero ter um volume, eu preciso ter um volume de OV, eu preciso ter novos cadastros, né? São alguns dos... E eu quero avançar no ranking, tá? Então, pequenas metas. Isso aí são metas de resultado, tá certo? Né? Resultado. Isso, de resultado. E como que eu vou cultivar para chegar nessas metas? Por exemplo, como eu vou cultivar para ter o volume de OV? 2 maneiras. Eu vou fazer novos contatos. Então, eu tenho uma meta de fazer 10 novos contatos. Fazer 10 antigos contatos, que são pessoas que estão lá quietinhas, que eu vou lá, telefono, para saber como elas estão, marco uma reunião no Zoom, vejo como elas estão usando. É você cultivar para você manter o consumo. Então, é uma segunda meta. Terceira meta, fazer uma promoção todo mês para incentivar novos cadastros. Então, é uma terceira mini meta. Você pode sempre fazer uma promoção. E assim você vai montando o seu mês, né? Para que você atinja a sua meta de resultado. Exatamente. Assim como a gente pode dividir a meta de resultado em mini metas, nós também dividimos a meta de cultivo também em mini metas. As duas são divididas, né? Um exemplo também de meta de cultivo é conseguir indicações. Vamos supor que a tua meta de cadastro é X cadastros. Bom, para eu conseguir ter uma meta de X cadastros, eu preciso cultivar. De que forma que eu cultivo? Eu preciso já na apresentação, na consultoria, na entrega, você já vai criar a orientação para a pessoa usar, já vai marcar um novo contato para você pegar o feedback da pessoa que está usando. E aí, no final dessa reunião, você pede indicação. Você orienta a pessoa como usar, já marca com ela a consulta de retorno, né? Ela fez no retorno, você já vai perguntar, e aí? Gostou da utilização? Gostei. E aí, você tem alguém para indicar? Então, existe uma técnica de como você pedir indicação. Não é só ser cara de pau, porque algumas pessoas... Não, pedir indicação é só ser cara de pau. Não, precisa ser todo um processo de você pedir essa indicação, mas só depois que você sentir um nível de satisfação. Pedir uma indicação sem você sentir que há um nível de satisfação, você vai criar um mal-estar. É um exemplo, por exemplo, né? Estou dando apenas um exemplo prático, né? Mais alguém gostaria de falar? Eu gosto muito assim quando a gente interage, né? Que aí a gente vai
percebendo que se a nossa mensagem foi alcançada, né? E se a gente precisa reforçar algum aspecto. Oi, Darcio, eu queria Oi. falar uma coisa. Eu não sei se tem a ver, mas quando você fala de meta de cultivo, o que me vem à cabeça, né? É a minha base, é o meu porquê, para mim, né? É a pedra angular que vai fazer com que eu busque os objetivos e as metas sequenciais, né? Por que eu vou fazer isso? O que me motiva a fazer isso, né? Por quê? Porque lá na frente vão surgir várias dificuldades, né? Com certeza. E aí eu tendo essa base forte né? Por que eu quero compartilhar? Porque mudou minha vida e aí eu preciso falar para os outros, né? Então, para mim, eu não sei se é isso, né? Enfim, mas para mim seria isso. É o meu porquê. A minha base, a minha meta desse seria uma base do meu porquê. Porque sim, porque o que me motiva, o meu combustível para seguir, para avançar. Já que a gente estava falando de viagem. Já que a gente está falando de viagem, então vamos falar do combustível que me leva. Você vai para a praia, você vai estar no congestionamento, vai ter vários percalços, mas você vai sentindo o cheirinho do mar, você já vai pensando na aguinha de coco que vai ter lá na praia, e você vai dando toda uma visão no teu, porque vai acontecer dificuldades. Mas aí, essa parte é exatamente que a Arlete estava falando, é exatamente o primeiro degrau. Veja que é o primeiro degrau a relevância. Relevância é o significado, relevância é o propósito, relevância é o porquê, que é o que a Arlete estava falando. Sem o porquê, é muito difícil. Por que nós estamos fazendo isso? Por que a gente está fazendo do Terra? Se isso não tiver muito claro, realmente fica bem difícil vencer os obstáculos. Mais alguém quer comentar? Eu estou gostando, estou gostando. Darcio, Aline. Eu já vi que você desenhou, Aline. Eu vi que você já desenhou aí. Mostra o teu desenho aí, Aline. Aqui, ó, nas minhas anotações. Daqui a pouco eu vou colorir, que só tem graça depois quando eu for reler, né? Aí eu vou colorindo meus gráficos. Então, para mim, as minhas metas de cultivo, como eu ainda estou muito crua, eu quero rever essas anotações daqui a 6 meses, né? E poder reescrever essa história. Mas as minhas metas de cultivo no momento são assim, de manter a atenção individual da minha equipe, porque eu tenho uma pequena, vamos dizer assim, uma pequena equipe, mas que eu inseri essa minha equipe dentro da comunidade Prosperidade, que é a nossa comunidade da ANEU, né? Então, nós temos pequenas equipes que vão se tornando grandes com o passar do tempo, mas no momento a gente tem ali, eu gosto de dar essa atenção individual. Eu ainda posso fazer isso individualmente, de estar sempre disposta a dar aquela atenção individual. Então, essa é uma das minhas metas de cultivar, né, a minha equipe, estar disponível a elas naquele momento, principalmente no início. Depois você vai vendo que elas vão se libertando, tendo o seu empoderamento, a sua intuição está afinada ali com os propósitos que nós temos, né? De realmente estar focado no uso consciente, que é o que a gente está sempre tentando passar para todos, né? O uso consciente de todas as formas, não só de consumo, como de aplicação, né? Do uso dos olhos. Manter a interação em grupos. Então, com o tempo, eu formei o meu grupo, né? Que os meus cadastros estão ali comigo para uma interação mais rápida, né? Às vezes a gente coloca lá num grupo de prosperidade e a gente tem pessoas, né, que às vezes a gente não tem uma previsão assim de que alguém da minha equipe está ali pedindo ajuda, eu não vi que era, e quando vai para o meu grupo, às vezes eu não tenho tempo de responder aqueles grupos grandes, mas se eu vi que o meu grupo me solicitou, eu corro ali para ver, principalmente porque eu coloquei um toque diferente para aquele grupo,
então ele não tem o mesmo som. Quando alguém aciona aquele grupo ali, para mim já está diferenciado, né? E tento incentivar, né? Eu mantenho a interação desse grupo sempre que eu tenho lá no Prosperidade ou em algum outro lugar uma informação importante. Inclusive, muitos eu pego da Josi. A Josi tem uns grupos assim que ela joga umas informações maravilhosas que às vezes não está lá no Prosperidade. Eu consigo manter lá para elas, que nem todas da minha equipe estão no grupo da Josi, de homeo, né, de autismo. Então, ela tem informações muito boas e eu consigo jogar lá para as meninas. E incentivo de promoções. Então, para mim, essas são metas de cultivo que eu tenho e com certeza tem outras que nesse momento eu não consegui descrever aqui, mas eu acredito que botar isso no papel para mim vai ser assim um diferencial, sabe, Darcy? Você me fazer pensar e colocar no papel. Exatamente. Ô, Dácio, deixa eu só dar uma amarrada, porque eu sei que a gente vai para o próximo tópico. Eu não sei o nome da pessoa que falou antes da Aline. Arlete, ela é da nossa equipe. Arlete, você comentou sobre a sua motivação pessoal, né? Então, a sua motivação pessoal, o seu objetivo de vida, o que te fez e faz a cada dia compartilhar da Terra, independente de qual seja a razão. Se a sua razão é financeira, para estabelecer um padrão de vida melhor para sua família, se a sua razão de compartilhar é afetiva e emocional, se a sua razão de compartilhar é porque você é uma comunicadora nata e se encontrou no discurso lindo que é da nossa ideologia de doTERRA, independente de qual seja, esse motivador que te faz falar de doTERRA, ele precisa ser muito bem estabelecido para você, para que as outras situações ao longo da jornada não desestabilizem, né? E não te deixem esquecer. Então, a todo momento a gente precisa ser lembrado do que nos trouxe aquilo, do que nos fez nos propor a tal. Isso independente de tudo e qualquer situação na nossa vida, porque até mesmo porque esse workshop visa o empreendedorismo e um crescimento interpessoal e pessoal. Em tudo que vocês vão aprender durante esses 6 meses, vocês vão conseguir aplicar em diversas áreas da vida de vocês, na vida familiar, na administração do lar, na administração das questões financeiras de vocês, porque a gente vai ter workshop voltado para finanças. Então, vai ser algo enriquecedor a nível pessoal, né? E este momento que estamos vivendo é justamente uma forma de você reestabelecer esse combustível, de você retomar esse combustível. Porém, o que o Dácio está trazendo nesse momento para nós estamos anotando, são as metas de cultivo e que são as metas geradoras de resultado. Ela não é o teu objetivo fundador. O que te faz falar de doTERRA não é meta de cultivo. Meta de cultivo que o Dácio está trazendo para nós ok, você tem uma meta pessoal, como que você vai realizar essa meta pessoal? Como você vai fazer ela acontecer? Você tem essa vontade de fazer, mas como você vai fazer isso acontecer? Como que você vai levar doTERRA em mudança de estilo de vida a outras pessoas? Como? A interrogação fica. E a resposta para essa interrogação são as metas de cultivo. Então, é durante a execução de metas de cultivo que nós vamos o quê? Plantando, que nós vamos ali regando, semeando ao longo da jornada para futuramente colher e atingir a satisfação e o contentamento da fonte geradora do seu impulso. O seu impulso, ele é o teu princípio e o teu fim. Ao longo dessa jornada, temos que criar mecanismos para cumprir o que te fez querer. Não só querer, eu quero ser, eu quero acontecer, eu quero ser médica, eu quero ser engenheira. O fato de querer é um motivador, porém não é a forma que a gente vai conseguir chegar até lá. A gente tem as ferramentas de execução, então eu tenho que estudar, eu tenho que fazer uma faculdade, eu tenho que prestar um concurso, alguma coisa. Esses são as nossas metas de cultivo quando a gente tem
algo que fundamenta nossa razão de vida, nossa razão de estar se propondo a tal coisa, independente de ser doTERRA. Essas metas de cultivo, a gente precisa defini-las, porque senão a nossa jornada se torna irregular, sem constância de velocidade, sem uma constância para observar o resultado. Então, a gente precisa dessas metinhas de cultivo, ou seja, a Ana soltou algumas, a Aline também. Então, a Ana fala lá, olha, minha meta de cultivo é cultivar o que eu já plantei. Então, quem já está na minha rede, eu preciso dar suporte de questões de levar informação e de ter um feedback, como o Darcy colocou, de satisfação daquele indivíduo, se ele está conseguindo utilizar da forma que você explicou, se ele está tendo resultados, e de repente agregar outro óleo, outra informação, outra forma de conduta, de uso, durante essas conversas, durante esse processo de cultivo, cultivar quem já está na sua árvore. Outro que a Ana colocou foi fazer novos contatos. Isso é imprescindível, isso é lei. Isso é lei para quem faz empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e trabalha com comércio e essa parte de venda ativa e produtiva. A gente tem que ter, olha, hoje eu entrarei em contato com 10 pessoas. Então, minha meta hoje é 10 pessoas. Então, eu vou entrar na minha rede de contatos, vou ver quais eu não falei ainda e estabelecer. Então, a gente precisa estar a todo instante renovando a nossa cartela de contatos. Sejam contatos de pessoas que a gente já conhece ou a dica que o Dácio deu. Eu já anotei porque porei em prática hoje. Porque eu tenho diversas pessoas contentes e satisfeitas com o meu acompanhamento e eu nunca pedi referência. Nunca pedi um contato. E olha que interessante, já recebi de ligações de empresas de estética, falando, olha, ligamos para fulana e essa fulana recebeu um pacote, um bônus aqui da nossa empresa de fazer drenagem e ela passou o seu contato para que você também possa conhecer a nossa empresa. Ela deu o nome da pessoa que tinha me indicado e essa pessoa foi quem me deu para ela o meu telefone. Então, você quer passar aqui para conhecer? Você acaba de ganhar X e X coisa e tal. Você quer aproveitar sua promoção? Uau! Quando o Darcy falou, eu falei, gente, eu já passei por isso 2 vezes. Mês passado, uma agência de viagem que está abrindo aqui, perto da região onde eu moro, um hotel novo. E eles estão fazendo o quê? Dando cortesias. E aí, a minha mãe foi nessa empresa, conheceu o empreendimento e eles fizeram o que o Dácio explicou. Olha, gente, como não é nada novo sob o sol. Você teria contatos para nos dar de referência para que um casal recebesse uma cortesia nossa e conhecesse o nosso empreendimento? Assim foi. Minha mãe deu 5 nomes e um desses foi o meu e o pessoal ligou. Olha, você recebeu de cortesia, recebemos o seu número de fulano e fulana e tal. Gostaríamos que você conhecesse o nosso empreendimento. Uau, gente, o que o Darcy falou caiu assim para mim como uma pedra na minha cabeça, porque eu nunca tinha pensado. Então, assim, buscar referências desses contatos que você já está dando assistência e sabemos nós que a nossa maior parte na rede são de clientes e não de consultores. Então, essas pessoas, elas podem, com muito prazer, nos referenciar. Porque elas não estão sendo lesadas em nada, elas são consumidoras, são clientes satisfeitas, como o Dácio colocou, geradas com satisfação do produto e do atendimento que recebem. Então, para elas referenciar você, assim, nossa, é uma gratidão dela com você. Então, é uma ferramenta que a gente pode utilizar. Outras ferramentas que a Aline citou e que ela usufrui isso há pouco tempo, grupos, monte seu grupo de WhatsApp, né? Escolha uma temática, algo e desenvolva um grupo de WhatsApp, peça essas referências e coloque essas pessoas nos grupos e comece a explicar e falar sobre óleos essenciais. Uma consultora minha, da minha equipe, montou algo muito inusitado, muito diferente, muito legal. Ela criou o mini curso de óleos essenciais. E assim ela fez pelo grupo do WhatsApp, ela convocou algumas pessoas e tudo para conhecer os óleos essenciais, gravou e fez um mini curso. Então, assim, ela está semeando, criando ali suas metas de cultivo para poder colher no final. Então, todas essas estratégias que cada um de nós aqui
pessoal que não gosta de falar e ligar o microfone, ou porque tem barulho em casa e a gente super entende, tem criança e tudo mais, escreve o que você já está fazendo, porque assim como eu copiei algo aqui, uma dica do Dácio, as meninas deram e com certeza vocês copiaram, coloquem aí coisas que a gente não falou ainda, enquanto o Dácio vai falando, para que a gente vá acrescentando na nossa cartela, no nosso leque de cartas, para as nossas metas de cultivo. Porque eu sei e acredito que todos vocês têm algo que eu não estou fazendo ainda, que o Dácio não está fazendo ainda. Então, a gente gosta de aprender com vocês. Então, escrevam. O Dácio vai tocar aqui a aula, mas tenham em mente que a meta de cultivo é aquilo que a gente vai fazer para chegar ao nosso objetivo, né? Para cumprir o nosso alicerce, para cumprir o que foi o objetivo central de você querer falar de doTERRA. Mas a gente precisa, mais do que querer falar de doTERRA, saber como fazer isso. E esse como fazer são as metas de cultivo, tá bom? Tá bom. A Josi colocou uma questão, eu acho que vale a pena a gente reforçar isso. Então, a gente pode falar de outras coisas, mas vamos focar na questão da lista, né? A lista é o campo de cultivo. Você precisa cultivar, veja a lista como se fosse um vasinho, como se fosse ali o terreno que você precisa cultivar, porque é dali que vai sair os cadastros. Então, qual é o campo de cultivo? A lista. Uma ideia que foi colocada hoje foi com relação a como conseguir as indicações. Como que nós vamos conseguir essas indicações? Então, como é que você cultiva a sua lista? Primeira coisa, você ter uma lista na cabeça, essa lista ela existe? Não. Ela é uma lista que está na tua cabeça. Ela precisa ter ela precisa estar no papel, ela precisa existir. Então, nós vamos agora, todo o processo, nós vamos caminhando nesse mesmo ponto. Então, acho que ficou claro. Como é que nós vamos cultivar a nossa lista de contatos? Cada um vai encontrar as suas ideias. O principal, o como, dentro do que nós estamos falando, não estou dizendo que é a única coisa, que vai adubar a nossa lista, que vai germinar a nossa lista, mas uma das coisas é a indicação. E como que nós vamos conseguir indicação? É essa a técnica. E eu entendi muito bem ali o que a Arlete colocou, né? Não importa se nós estamos falando de lista de metas de cultivo, ou metas de resultado, ou de doTERRA, ou do que nós estivermos fazendo. Nós temos que ter um bom porquê, que é o nosso motivo. Tanto é que é a motivação. Então, a base de tudo é a motivação. Por que eu vou ter uma meta de resultado? Por que eu quero uma meta de cultivo? Por que eu quero isso? Por que eu quero aquilo? Então, a base, eu concordo que nós precisamos ter muito claro o porquê, qual é a nossa motivação. Ali, tem mais alguém que quer falar? Eu posso continuar. Posso continuar? De vez em quando apaga o meu chat. Se vocês acharem, Josi, Ana e Aline, se vocês verem que tem algum comentário relevante ali, vocês podem entrar. Não está aparecendo o meu chat aqui. E tudo bem, vocês me ajudam, tá bom? Ok, pode deixar, pode continuar. Por mim, ok. Então tá, o chat fica com vocês e vocês me alertam para alguma coisa. Bom, relevância. A relevância até nós já começamos a falar, a Arlete já deu um toque sobre a questão da relevância e é sobre isso que é importante. Qual é o significado? Se você tem medo de dirigir, esses dias eu fui num programa de entrevista e para uma associação dos condutores de veículos. E o meu tema que eu falei era sobre o medo, né?
E há muitas mulheres que têm medo de dirigir, homens que têm medo de dirigir, senhoras, enfim, pessoas que têm medo de dirigir. E eu comentei o seguinte: se você tirou a carteira e tem medo de dirigir, mas você já tirou a carteira, conseguiu tirar a carteira, mas tirou a carteira, colocou num quadro e o carro não sai da garagem, né? E eu comentei sobre isso. Se você tem a carteira, você tem medo de dirigir, mas você ficar sabendo, você precisar levar o teu filho no médico, você vai achar uma forma de pegar o carro e ir lá e chegar no hospital. Ou seja, tem um grande significado para você. Aquela ação tem um grande significado, tem um grande motivo. E aí você faz. Então, se muitas vezes você, poxa, não estou conseguindo, não está indo, o obstáculo está muito grande, as dificuldades aconteceram, olha para o significado. Qual é o significado? Qual é a relevância disso que você está fazendo? Então, esse é o primeiro ponto de uma meta. Uma meta ser boa, ela tem que ter uma boa relevância. Segundo, ela precisa ser específica. Ah, eu quero ganhar mais dinheiro. É específico? Não. Porque mais dinheiro, se você ganha 10 mil e você passou a ganhar 11 mil, é mais dinheiro. 11.100 é mais dinheiro, né? E tem até aquela brincadeira de que apareceu o gênio da lâmpada e falou para o rapaz, falou para a pessoa, você tem um pedido. Ele falou assim, eu quero 1 milhão. Aí deram 1 milho grande para ele, 1 milhão. Né? Então, nós precisamos ser mais específicos com relação à nossa meta. Ela precisa ter um número. Ela precisa ser bem clara, ela precisa ser bem específica. Essa é uma segunda característica com relação à meta. Segundo, ela precisa ser... né? Podemos levar ela para uma métrica, para ter ela como métrica, não é isso? Essa especificação, Aline, ela está relacionada a uma visão. É uma visão clara. O que você quer? O que você quer? É uma visão clara do que você quer. A métrica, ela está ligada no terceiro ponto, que é a mensurável. Como é que eu vou... Ok? Né? Como é que eu vou medir isso? Como é que eu vou saber que eu estou chegando perto? Ou como é que eu vou medir isso? Eu meço isso por tempo, eu posso medir por dinheiro, eu posso medir por energia gasta. Como é que eu vou medir que essa meta, né? O quarto ponto, se ela é alcançável. Muitas vezes nós estabelecemos metas muito altas. E eu já falei sobre isso. Quando a gente estabelece se colocar a haste ou o travessão do salto muito alto, você não vai conseguir alcançar. Portanto, a tua meta, ela deveria de te motivar, ela fez ao contrário, ela te desmotivou, porque é uma meta muito alta. Se é uma meta muito baixa, você passa com muita facilidade e aquilo também não é um motivador. Você precisa passar pela meta, você precisa ter um lucro, um ganho, uma recompensa. Então, a meta, ela, ao ser alcançada, ela precisa ter uma recompensa. Então, ela precisa ser específica, porque se ela não for específica, como é que eu vou medir a recompensa? Quando eu alcancei, como é que eu vou saber que eu alcancei? E principalmente, como é que eu vou saber que eu passei da meta? Em empresas, normalmente, elas têm o que é chamado de ponto de equilíbrio, que está relacionado com o custo fixo, o custo variável e o faturamento. Então, a empresa só passa a ter lucro depois que ela passar do custo do ponto de equilíbrio. Então, o lucro, qual é o nosso lucro? Depois que nós vamos chamar, qual é a nossa satisfação? Vamos fazer um comparativo entre lucro e satisfação. Qual é a nossa satisfação?
depois que passar do ponto de equilíbrio. Aí, então, normalmente, uma meta, ela nos desequilibra. Uma meta que está dentro da zona de conforto, ela não é uma meta. Ela está simplesmente, ela não trouxe desequilíbrio, ela não provocou um desconforto. Se a meta não provoca um certo desconforto, nós não estamos tentando nos ampliar os nossos limites. A meta também tem que ter esse objetivo de ampliar os nossos limites. Então, ela é alcançável? É. Segundo, o próximo item, quando? Uma das primeiras reuniões que eu tive com a minha gerente de contas, que a minha primeira gerente de contas foi a Beatriz. E a Beatriz começou a me incomodar. Eu vou contar para vocês que ela começou a me incomodar logo na primeira reunião. Ela incomodou. Ela falou assim: qual é a sua meta? Aí a minha meta era um próximo nível, lógico. A minha meta estava clara, era o próximo nível. E ela perguntou, quando? E aí eu senti que eu fiquei incomodado com aquela. Como quando? Eu vou procurar, eu vou tentar, eu vou fazer o melhor possível, eu vou me esforçar. Não, isso não é suficiente. Eu quero saber quando. E eu vou confessar para vocês. Márcio, você poderia mencionar para a gente a partir de que nível a gente tem um gerente de contas, só para as pessoas entenderem? A partir de Silver, né? É uma empresa que ela, enquanto outras empresas do mercado do marketing de rede, elas só disponibilizam um gerente de contas quando você está no nível próximo de diamante, ou nível próximo de diamante. E a doTERRA não, ela já estabelece um nível a partir de Silver para você. Isso é uma força, um apoio muito grande. A gente tem uma reunião uma vez por mês com as gerentes de contas que ficam nos Estados Unidos. Agora a gente já passou a ter alguns gerentes de conta no Brasil. Então, ela dá essa dinâmica para nós. E eu vou confessar uma coisa para vocês. De tanto ela me incomodar com essa questão do quando, eu coloquei uma data para ela. Tá bom. Outubro. Vocês querem, o que eu digo para vocês, quando chegou em outubro, eu cheguei no nível. Eu fiz com uma vontade? Fiz, mas depois eu entendi. E muitas vezes o pessoal que trabalha com a gente fala assim, poxa, né? Eu já fui chamado, inclusive, por algumas pessoas do meu grupo, de chatinho do bem. Alguns de vocês já foram chamados de chatinho do bem? É aquele chato que fica pegando no pé. E eu falei, não, tudo bem, é um chatinho do bem. Eu não gostaria de ser chato, nem do bem, nem do mal, nem nenhum tipo de chato. O que eu gostaria que as pessoas vissem a gente como alguém que quer que a pessoa cresça. Né? Então, você ter uma meta e estabelecer o quando parece bobagem, mas ela é muito importante. Ter clara, estar no papel, ser específica, ser mensurável, ser alcançável e estabelecer uma meta. E eu digo para vocês, eu estabeleci no início, eu não estava acostumado a lidar com essas gerentes de conta. Hoje a gente já está mais acostumado a lidar com elas, mas elas pegam e querem saber o quando. Quando? Hoje eu entendo como é importante o quando. Bom, olha, gente, que incrível a gente poder se preparar. Eu não sabia, eu ainda não cheguei a Silver, então eu não sabia dessa dinâmica que tem depois pela sua gerente de contas. Olha como nós podemos nos preparar, porque vamos chegar, né, a Silver e já teremos isso, é claro, na nossa mente para fornecer essa informação, né, Darcy? Sim, e elas têm um sistema também, já que você abriu esse assunto, elas têm um sistema, os gerentes de contas, eles têm um sistema, uma árvore, uma maneira de visualizar a nossa organização de uma maneira diferente. E eles nos mostram algumas coisas
na organização da equipe e eles ajudam efetivamente. Eles não só cobram, mas eles mostram, olha, se você for por aqui vai ser melhor, vai por ali, porque eles têm uma visão mais clara da nossa árvore, de como que nós estamos organizando. E eu percebi assim quantos erros. Se eu fosse começar hoje, eu começaria de uma maneira totalmente diferente na organização do meu grupo. Tem algumas coisas que eu sofro até hoje por coisas que não foram bem organizadas lá atrás, né? Então, isso é uma ajuda muito boa. E uma das coisas que a gente pode preparar a nossa equipe é dizer, quando fizerem um cadastro novo, se quiserem um suporte, perguntar, né, aonde eu vou colocar aquele patrocínio, né, aonde eu vou encaixar aquele meu galho da árvore, então que a gente agora possa estar preparado, né, para dar esse suporte e já avisar antes, porque às vezes a pessoa vai só, como eu fiz, né, vai cadastrando e vai deixando e vai ficando, e quanta oportunidade foi perdida ali, você só reflete isso depois. E até hoje eu troco ideia com a gerente de contas, mesmo com a experiência que a gente tem, eu continuo trocando ideias com a gerente de contas a cada na organização. Todo mês a gente tem novas ideias para trocar com a gerente de conta. É uma ajuda muito boa que a gente tem. O último nível é o compromisso. Uma vez eu vi uma pessoa falando uma coisa bem interessante. Isso não fazia parte muito bem da minha cultura, né? Eu não me considero uma pessoa arrojada. Eu me considero uma pessoa conservadora. E tem pessoas que são super arrojadas, inclusive pessoas que passam, na minha cabeça, passam dos limites, que primeiro ela fala e depois ela pensa. Não sei se conhece pessoas assim, mas eu conheço, né? Então, não tem filtro. Pá! E depois ela vai pensar no que ela falou. Então, são pessoas mais arrojadas e pessoas menos arrojadas. Eu já penso demais antes de falar, enfim, né? Hoje eu já procuro agir de uma maneira diferente. O que essa pessoa me falou é o seguinte, sabe o que eu faço? Ela tinha uma figura na mente dela, ela tinha uma imagem na mente dela. Ela fala assim, eu jogo o chapéu e depois eu corro atrás para não deixar ele cair no chão. Jogar o chapéu era o compromisso que ela tinha. Você pode fazer? Posso. Você sabe como fazer? Não sei ainda, mas eu vou fazer. Então, você estabelecer o compromisso é muito importante. Você faz o compromisso e depois você vai achar o como. Então, você estabelece esse compromisso, né? Por exemplo, eu estou algumas ideias do que eu quero dizer com compromisso. Outra ideia que eu também vi esses dias uma pessoa fazendo. Uma pessoa que tinha dificuldade para ir na academia. Ali, sempre tinha uma desculpa, hoje está chovendo, hoje não sei o quê, e não conseguia ir na academia. Sabe o que ela fez? Ela estabeleceu o compromisso de levar o vizinho na academia. Então, como ela tinha o compromisso de levar o vizinho, ela acabou tendo que ir também. Muitas vezes nós temos que assumir esse compromisso. Você tem uma meta, você precisa ter uma pessoa da tua confiança, do teu relacionamento, no caso, seria o teu coach, a pessoa que vai estar ali do teu lado. E você vai falar para ela, olha, eu quero essa minha meta. Você assumiu um compromisso. Você se comprometeu. Quantas pessoas sabem da tua meta? Ah, mas meta não devo divulgar. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês trabalham numa indústria do compartilhamento. E nós temos que aprender a compartilhar mais. Compartilhar a gente fala para as pessoas assim, você tem que compartilhar, você tem que compartilhar, você tem que compartilhar, é tão lindo, nossa, compartilhar e tal. Mas o que a gente compartilha? A gente compartilha ideias?
a gente compartilha experiências, a gente tem estimulado esse compartilhamento? Não. A gente tem que fazer o compartilhamento das coisas pequenas. E aí depois chegar no compartilhamento das coisas grandes. Quantas pessoas sabem da meta que você tem? Eu fui obrigado a compartilhar com a minha gerente de conta uma meta. Então, a partir do momento que eu compartilhei com ela, eu assumi o compromisso. Você ter com quem você vai compartilhar. Quem que sabe da tua meta? Um outro exemplo que eu gosto de dar é da mesa de sinuca. Você está jogando sinuca e você bateu na bola e encaçapou. Você jogou e encaçapou. A pessoa que está do outro lado, o teu que viu, ela pode pensar assim, pode ter sido sorte. Ele jogou, acertou. Sabe aquele jogador de futebol que vai cruzar a bola e a bola entra no gol? Aí você fala assim, peraí, você queria cruzar a bola ou você chutou no gol? O que o cara vai falar? Não, chutei no gol. Mas as pessoas vão ficar desconfiadas. Se você chegar e disser antes, olha, eu vou caçapar a bola vermelha na caçapa da direita, e você vai lá e pau, e acerta, tem outro valor. Agora é profissional, agora ele está dizendo que ele vai fazer e vai e faz. Então, assume uma outra característica. Então, é esse tipo de compromisso que eu estou falando. Se você cumprir todos os passos da qualificação da sua meta, mas não tiver o compromisso, que compromisso? Primeiro com você. Como assim compromisso comigo? Você tem que estabelecer uma penalização. Se você não acertar, você tem que ter uma penalização pessoal. Você estabelece um compromisso pessoal. Você estabelece um compromisso tanto do ganho. Olha, quando eu chegar nesse ponto, eu vou ter essa recompensa. É uma recompensa pessoal. Mas quando você divulga, você também passa a ter uma recompensa pública. Eu não gosto de me comprometer publicamente. Então, você não está na indústria correta. Lamento ser um pouco duro, mas essa é a realidade. A gente precisa estabelecer esses compromissos. Bom... Darcio, então eu posso dizer que a Josi vive me colocando em compromisso, porque ela, muitas vezes... a gente já teve que... Ela me propôs, assim, algumas aulas para eu participar com ela, fazer algum treinamento, e realmente eu não tinha aquilo pronto, eu não sabia nem o que eu ia fazer, e aí eu aceitava. Então, foi um compromisso que eu peguei com a Josi, com a Neu, também já aconteceu isso. Então, assim, para mim, realmente assumir esse compromisso com ela, eu consegui cumprir. Mas se ela não tivesse me proposto aquele compromisso, eu estava lá, escondida ainda, sem as minhas buscas por pesquisas para dar aquela aula, sem desenvolver a minha montagem, né? Que a gente acaba montando uma aula ali na internet, né? No Canva ou no PowerPoint. Isso me desenvolveu toda aquela estratégia, né? Porque acaba que ela me desafiou. Ela veio, né, com uma proposta, mas para mim foi um desafio, entrou como um compromisso e eu consegui executar, porque se fosse eu colocando o compromisso para mim, talvez eu não tivesse o mesmo empenho. E quando foi uma pessoa que me propôs, eu jamais vou falhar. Exatamente. A Josi, ela tem uma especialidade, ela atropela mesmo, ela tem essa especialidade dela de atropelar. E quando a gente conversou a primeira vez, eu estava pensando, olha só, ela estava conversando comigo, ela propôs, eu estava refletindo, ela já fez um print e me mandou, vai ser assim. Foi ou não foi, Josi? Sim. E eu falo para eles com muito amor no coração, que eu não quero que eles tenham essa sensação de
de isolamento, de que você trabalhou, e ao longo do caminho você não viu as bandeirinhas pelo caminho, ou seja, você não chegou a lugar nenhum, você só andou, sabe? Igual um peregrino, gente. É isso que a gente não quer para vocês enquanto líder. Eu, Dácio, a Aline, a Ana. A gente não quer que vocês tenham uma sensação de peregrinos. Sabe o que é peregrino? Não tem lugar para chegar, tá passando de cidade em cidade, se rolar ali uma alimentação, uma água, ok. Se não rolar, vamos para a próxima para ver no que vai dar, se vai aparecer ali uma bonificação, um local de repouso para dormir. Não, não somos peregrinos nessa estrada. Nós estamos a passeio e curtindo muito bem essa viagem. Então, ao longo do caminho, a gente está aproveitando essa jornada. Então, é com conforto, é com metas estabelecidas, é com muita determinação. É assim que tem que ser. E não com a sensação de desolado e com um fardo pesado demais que a gente não consegue carregar sozinho. Olha, foi muito rico o nosso primeiro encontro, que eu espero que tenham outras coisas, quer dizer, outros encontros. E tem uma coisa que, assim, a Josi me pediu, eu acho que a gente já pode ir para o fechamento, Josi? Pode? Então, nós vamos para o fechamento. A Josi me pediu, e eu estava pensando aqui, ela jogou e eu fiquei pensando o que poderia ser feito que eu pudesse presentear vocês com alguma coisa, tá? Então, assim, o que eu pensei em fazer? Se vocês tiverem interesse em fazer uma análise de perfil comportamental individual comigo, tá? Eu vou fazer para a equipe de vocês, aqui para o nosso pessoal, tá? Uma análise de perfil comportamental da seguinte forma, é uma troca, né? É uma troca. Vocês fazem lá um depoimento no Instagram de vocês. Quem fizer o depoimento no Instagram falando o que vocês acharam, o que vocês aprenderam, qual foi a parte mais importante, assim como a Ana colocou agora, que foi a parte, enfim, o que ela achou, cada um vai achar a sua parte, colocando, dando um depoimento no Instagram, falando da nossa reunião, todos que fizerem, nós vamos agendar, vamos ver como é que eles vão fazer, mas eu vou me comprometer de fazer com vocês uma análise de perfil comportamental. A minha análise de perfil comportamental, eu chamo ela de PIC, tá? Como é que está o teu PIC? Né? Como é que é o seu PIC? PIC é Programa de Incentivo Comportamental, PIC. Programa de Incentivo Comportamental. Cada pessoa ela tem o seu pique, a sua forma de se relacionar e enfrentar as dificuldades. Cada um enfrenta de uma maneira diferente, baseado no seu perfil comportamental. Então, se alguém quiser saber como é que está o seu pique, como melhorar o seu pique, o Programa de Incentivo Comportamental, a gente pode fazer essa troca. Vocês fazem, então, lá um depoimento no Instagram, me marcam e aí eu vou agendar com vocês de acordo com a disponibilidade, a gente vai fazendo aí com a equipe. Tá bom assim, Josi? Passada, tô sem palavras. Gente, isso é pago, sabia? Isso é pago, é uma nota, tá? Passada, Dácio. Essa foi surpresa até para mim. Aí fiquei bateada. Adorei também. Sem palavras. É uma forma da gente estabelecer uma troca e fazer um relacionamento mais duradouro, né? E eu espero que a gente possa ser... Eu sempre pergunto para a nossa equipe a gente tem, chama-se essencialistas, e a Arlete, ela cuida de um outro grupo que chama Dádiva, né? A Arlete está aqui com a gente até agora. Então, a gente tem dois grupos dentro do nosso, um chama Dádiva e o outro chama Essencialistas. Mas uma pergunta eu estimulo as pessoas a fazerem diariamente, e esse é o fechamento que eu queria fazer com vocês. Eu queria estimular vocês a diariamente fazer essa pergunta, né? Como eu posso ser um doTERRA para alguém hoje? Como eu posso ser um doTERRA? Diariamente a gente buscar essa resposta
E ela vai acontecer, pessoas vão aparecer na nossa vida, pessoas que estão precisando de uma dádiva, pessoas que estão precisando de um presente. E nós podemos ser doTERRA na vida das pessoas. Como eu posso ser? Eu me empenhei hoje para ser um doTERRA na vida de vocês, e eu espero que eu tenha sido um doTERRA na vida de vocês. E eu espero que vocês comprem essa ideia e procurem ser doTERRA agora na vida de outras pessoas. Essa é a nossa realização. Passar essa mensagem de nós sermos doTERRA na vida das pessoas. Agradeço a oportunidade e a gente está à disposição, tá bom? Pessoal, que tarde incrível! Nossa, sensacional! Adorei a companhia de vocês, adorei conhecer a equipe de vocês, né? Muito sensacional a gente fazer essa partilha. A maioria, com certeza, não me conhece, né, da equipe de vocês, então é uma oportunidade de todo mundo ampliar aí o conhecimento, a informação sobre outros líderes, e eu estou muito feliz com a carinha de vocês que eu estou vendo, né? Alguns estão com a câmera fechada, mas mandando mensagem aqui no WhatsApp e também no chat aqui. Então, muito legal. E esse é o primeiro de mais 5 que teremos, mais 5 encontros que teremos de forma diferente, com pessoas diferentes, trazendo para a gente tudo que a gente precisa para virar aquela chavinha que eu escrevi para vocês, aquele texto hoje de manhã, para que quando vocês se pegarem respondendo aquelas perguntas que eu coloquei, vocês tenham respostas concretas e sólidas, com quando, porquê e quando, né, Dácio? Com tudo muito bem estabelecido na mente de vocês. Então, aproveitem o domingo para rever o que já tinha sido estabelecido, para ver se realmente é o suficiente para motivar vocês na caminhada. Se não tinham feito ainda, peguem esse final de tarde, início de noite para desempenhar isso e já iniciar a semana, porque o ano não acabou.